Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio que trata de forma simples de acontecimentos históricos. E no Tempo de História de hoje a gente vai continuar a tratar a respeito da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, fechado esse cenário da conjuntura, a gente consegue visualizar que a Europa ela vivia a Belle Époque, mas sobre um barril de pólvora. Se a Europa era comparada a um barril de pólvora, qual foi o estopim que fez com que esse barril de pólvora explodisse? Estopim é o elemento detonador de uma bomba, que deflagra a bomba. Então, o que fez com que a guerra explodisse na Europa? A Europa ela já estava com as tensões muito elevadas, principalmente por conta das disputas imperialistas por novas colônias. Mas o evento que fez com que a guerra fosse declarada foi o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, por um nacionalista sérvio, defensor da independência da Sérvia daquele ideal pan-eslavista. A guerra foi declarada. Então vamos visualizar o seguinte cenário. A gente tem as duas tríplices. De um lado, tríplice aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália. Do outro lado, a tríplice entente: França, Rússia e Inglaterra. Como que essas duas tríplices elas vão se enfrentar na guerra? Então vamos pensar que no meio dessas duas tríplices você tem a questão balcânica. Você tem os povos eslavos motivados pelo pan-eslavismo, a união dos povos de origem eslava para a formação de um país independente que é a Grande Sérvia. A partir do momento que o herdeiro do Império Austro-Húngaro é assassinado, isso leva o Império Austro-Húngaro, que dominava a região balcânica, a declarar guerra contra a Sérvia. Só que a Sérvia ela era apoiada pela Rússia, que queria a independência daqueles países dos Balcãs, porque ela queria ter um acesso ao mar Mediterrâneo. Por sua vez, o Império Austro-Húngaro ele era apoiado pela Alemanha, porque ela tinha também interesse nos Balcãs, porque a estrada de ferro Berlim-Bagdá passaria pelos Balcãs em busca de atingir o Golfo Pérsico e a exploração do petróleo. Então vamos pensar o seguinte: e por conta daquelas políticas de alianças militares, cada um dos lados começa a puxar os seus aliados para dentro da guerra, e a guerra, por fim, acaba tendo uma dimensão mundial. Abrindo um parênteses aqui, nós vemos a guerra de trás para frente, a gente já sabe quais são os resultados. Mas quando a guerra ela é declarada, os países que se envolveram na guerra não tinham como saber as proporções que a guerra iria tomar. Eles não tinham uma bola de cristal para prever o futuro. Então, eles não sabiam que a guerra teria uma dimensão mundial e também eles não tinham como prever que a guerra ela iria durar tanto tempo e ceifar tantas vidas. Agora, a partir da declaração de guerra do Império Austro-Húngaro, a Primeira Guerra começa. E como que são os desdobramentos da guerra? Como eu disse anteriormente, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que dura 4 anos. A gente não vai ver a guerra de forma detalhada, até porque uma guerra é feita de muitas batalhas. Então não tem como a gente ver batalha a batalha da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai tratar aqui também a guerra de uma forma mais ampla. Então, iniciada a guerra, é importante a gente pensar o seguinte: a guerra ela teve 3 fases. Numa primeira fase, uma guerra de movimento. Uma segunda fase, que é a fase mais longa, que é a fase da guerra de trincheiras. E a terceira fase, uma nova guerra de movimentos. Então, caracterizando cada uma dessas fases. A primeira fase, que é a guerra de movimentos. Guerra de movimento porque foi a movimentação das tropas. A guerra foi declarada, então as tropas de ambos os lados começam a se movimentar para o campo de batalha, como, por exemplo, a ocupação dos territórios da Alemanha em relação à França. E a Alemanha, para poder chegar até a França, ela ocupa a Bélgica, que tem um posicionamento de neutralidade nessa guerra. Então, olhando lá no mapa, você tem a Alemanha que atravessa pela Bélgica até chegar à França. Que, por sua vez, o fato da Alemanha ocupar a Bélgica, que era neutra na guerra, fez com que a Inglaterra entrasse na guerra para defender a Bélgica. Então, mais uma vez, essas políticas de alianças trazendo os aliados para dentro da guerra. Terminada essa primeira fase da guerra, a gente chega à fase mais longa e mais letal da guerra, que é a segunda fase, que é a fase das trincheiras. Primeiro, o que são trincheiras? Trincheira é quando os soldados fazem escavação no solo, é uma escavação linear no solo.
Então, os soldados cavam grandes valas, largas valas no chão, de mais ou menos 1,80 m, 2 metros de profundidade, para eles poderem se abrigar do fogo inimigo. Só que essa fase das trincheiras ela é a fase mais longa e mais letal, porque ela dura, dos 4 anos de guerra, a segunda fase, a fase das trincheiras, dura 3 anos. E por que ela dura tanto tempo? Porque as trincheiras acabam levando a um imobilismo tático das tropas. As tropas não avançam em direção ao campo inimigo, até porque, para não se tornarem alvos fáceis, os soldados não saem dessa situação das trincheiras. Se ambos os lados eles estão nas trincheiras, eles não avançam em direção ao território inimigo. Nenhum dos lados eles deixam as trincheiras. E por que é a fase mais letal da guerra? Por conta da insalubridade das trincheiras. A situação das trincheiras não é uma situação nada saudável. A começar pelo fato que havia ratos nas trincheiras, por exemplo. Então, muitos ratos vinham em busca de comida. E a gente sabe que ratos são vetores de doenças para a gente, para os seres humanos. Não só pela urina do rato, mas também as pulgas que os ratos trazem. Abrindo parênteses aqui. A peste bubônica, a peste negra, era ocasionada pela mordida de pulgas que muitas vezes circulavam, né, nos ratos durante a Idade Média. Fechando parênteses. Mas o que acontece? As trincheiras elas eram muito insalubres. Então, havia a questão dos ratos. Também muitos soldados que morriam nas trincheiras, eles não eram enterrados. Então, os soldados entrincheirados, eles conviviam com cadáveres que começavam a entrar em estado de decomposição, começavam a apodrecer, que por sua vez gerava mais doenças ainda. A comida que os soldados consumiam nas trincheiras geralmente era comida de péssima qualidade, comidas enlatadas, por exemplo. E também a água, ela era muito escassa, então muitas vezes os soldados eles bebiam água da chuva. Então, esse momento das trincheiras foi um momento onde houve muitas mortes. É um momento onde não há um avanço tático da guerra e onde muitos soldados morrem nas trincheiras. Então, as trincheiras acabam sendo um dos motivos da Primeira Guerra durar tantos anos. Só nessa questão das trincheiras foram 3 anos. Agora, como que a fase das trincheiras chega ao fim? Essa segunda fase da guerra chega ao fim. A partir do uso de novas armas de guerra, termina essa fase das trincheiras e começa a terceira fase, que é uma nova guerra de movimento, que é a fase final da guerra. Até porque, com o uso de novas armas, isso força a uma nova mobilização das tropas. Abrindo parênteses, novas armas para aquela época. Uma nova tecnologia para aquele momento da guerra. Tecnologias como metralhadoras, tanques de guerra, aviões, submarinos, armas químicas, como por exemplo o gás de cloro, o gás mostarda, lança-chamas. Então são armas que para aquele momento são novas. O gás mostarda, por exemplo, um gás que provocava queimaduras nos soldados. E muitas dessas armas químicas, hoje em dia, elas são proibidas de serem utilizadas, inclusive nas guerras, porque se configura crime contra a humanidade. Agora, a partir do uso dessas novas armas, os soldados se viam obrigados a deixar trincheiras. Até porque, vamos visualizar a seguinte situação. Se os soldados estão entrincheirados, eles se tornam alvos fáceis. Com o uso de aviões agora como máquinas de guerra, os aviões poderiam simplesmente sobrevoar a trincheira e lançar uma bomba. E se os soldados ficam ali imobilizados, entrincheirados, eles vão se tornar alvos fáceis. Um bombardeio pode ocasionar a morte de centenas de soldados. Ou ainda, tanques de guerra. Um soldado dentro de um tanque de guerra, de um blindado, ele está protegido. Então ele consegue avançar em direção ao campo inimigo sem ele ser alvejado. O tanque de guerra faz com que a tropa consiga avançar em direção ao campo inimigo. Lembrando que o poder de perfuração das metralhadoras, das armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial, era muito menor do que as armas que a gente tem hoje. Fechando parênteses. A guerra, então, ela viveu essas 3 fases. Uma guerra de movimento, um momento de paralisação da guerra, que é a guerra de trincheiras, e uma nova guerra de movimento. E um ano decisivo para o final da guerra foi o ano de 1917. Por que decisivo? No ano de 1917, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial e, em contrapartida, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontece para que os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra Mundial e a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial? Bem, os Estados Unidos
eles já vivenciavam a guerra indiretamente, porque os Estados Unidos eles estavam abastecendo a Tríplice Entente, os seus aliados, com suprimentos, com alimentos e principalmente com armamentos. Só que a partir do momento que os navios americanos que levavam essas armas, que levavam essas mercadorias, foram bombardeados por submarinos alemães, isso fez com que os Estados Unidos declarassem guerra à Alemanha. Se a Alemanha bombardeou os Estados Unidos e a Alemanha faz parte da Tríplice Aliança, automaticamente os Estados Unidos entraram do lado da Tríplice Entente, a partir de maio de 1917. E o que aconteceu com a Rússia para ela sair da guerra? A Rússia, em 1917, passa a ter problemas internos. Explodiu a Revolução Socialista na Rússia. Revolução Socialista na Rússia, que é tema de outro áudio do Tempo de História. Mas falando rapidamente, o que seria essa Revolução Socialista? Os russos, em 1917, passaram a pressionar o czar a tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Abrindo parênteses, czar? O que é czar? Bem, czar é uma palavra que é uma corruptela, que é uma deformação da palavra César. César era o título de todos os imperadores do Império Romano, lá na Idade Antiga. Então, se César era o título dos imperadores romanos, César é igual a imperador. Então, César é igual a imperador e czar vem de César, então czar é a mesma coisa que imperador. Fechando parênteses. Então, em 1917, os russos começam a pressionar o imperador russo a tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial por conta dos gastos que a Rússia está tendo, e a Rússia está atravessando momentos difíceis, atravessando uma crise financeira. Então, no ano de 1917, estoura a Revolução Socialista, que tem duas fases. A fase de fevereiro e a fase de outubro. Em fevereiro, o czar é derrubado e o governo é controlado pelos mencheviques. E em outubro, os bolcheviques derrubam os mencheviques do poder e passam a controlar a Rússia. E é no governo do bolchevique Vladimir Lenin que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, a Rússia assinou com a Alemanha o armistício de Brest-Litovsk. Agora, retomando a questão das duas tríplices para a gente entender o desfecho da guerra. Então, vamos voltar a imaginar aquelas duas alianças. De um lado, Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Rússia. Do outro lado, a Tríplice Entente com França, Rússia e Inglaterra. Só que no ano de 1917, a Rússia deixou a guerra por conta da Revolução Russa. Isso poderia causar um desequilíbrio entre os dois lados, mas antes da saída da Rússia, os Estados Unidos haviam entrado na guerra por terem sido bombardeados pela Alemanha. Então, a saída da Rússia da Tríplice Entente acaba sendo substituída pela entrada dos Estados Unidos. E Estados Unidos que entra com todo o seu poderio bélico. Os Estados Unidos reforçam o lado da Tríplice Entente, que ganha a Primeira Guerra Mundial. E do lado da Tríplice Aliança? 2 anos antes desses acontecimentos de 1917, a Itália já tinha mudado de lado. A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, como as pessoas gostam de dizer, ela virou a casaca. Com as promessas de ganhos territoriais, ela que já estava sofrendo derrotas, ela rompe com a Tríplice Aliança, rompe com a Alemanha e passa a defender a Tríplice Entente. Então, a Tríplice Entente, que já contava com a Inglaterra, a França, passou a contar com os Estados Unidos e também com a Itália. E do lado da Tríplice Aliança, a gente ainda tinha o Império Austro-Húngaro. Ele também passou por problemas internos, porque o Império foi derrubado e uma república foi instaurada. E o mesmo aconteceu também com a Alemanha. A Alemanha, que era governada por um Kaiser, que é a mesma coisa que czar em alemão, Kaiser, que assim como czar quer dizer imperador. Então, o Kaiser alemão, Guilherme II, ele abdicou do trono, ele saiu do trono e uma república também foi instaurada, a chamada República do Weimar. E esse novo governo republicano, ele assina o armistício de Compiègne. Então, a partir desse momento, a Alemanha ela se rendeu em relação à Primeira Guerra Mundial. Mas a gente vai ficando por aqui, mas ouça o áudio do Tempo de História sobre a Primeira Guerra Mundial. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Tempo de História e siga a gente na nossa página no Facebook, na conta do Twitter e na conta do Instagram. Até a próxima!